galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Luísa e por aqui vocês vão encontrar tudo sobre treinamento. Então, vamos lá? Roda a vinheta então. E no vídeo de hoje eu quero ensinar e dar algumas dicas de como desenvolver uma musculatura, porque na verdade são várias, que eu considero uma das mais difíceis de ser desenvolvida, que são os músculos das costas. E por que eu considero tão difícil desenvolver essas musculaturas? Por dois principais fatores. O primeiro, que é o movimento das escápulas, e o segundo, que é a consciência corporal. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ponto. O movimento das escápulas é um dos movimentos fundamentais para a gente estar desenvolvendo as costas. E esses movimentos, eles não são tão disseminados assim no meio da academia. Não é tão ensinado, onde a gente vai estar aprendendo a fazer uma abdução e uma adução, uma elevação e uma depressão. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dessas musculaturas. Vamos lá na prática para vocês aprenderem a como movimentar as suas escápulas. O primeiro movimento que eu quero estar ensinando é a adução e a abdução. E para a gente estar aprendendo, nós vamos utilizar apenas uma parede. O que você vai fazer? Vai posicionar as mãos na altura dos ombros, vai ficar levemente inclinado e bem leve mesmo, porque agora não é a intenção não é fazer força, mas sim aprender esse movimento. Que seria então o quê? Você se posicionar, você vai com o cotovelo como se estivesse engessado, não vai fazer movimento com eles, você vai com o peito em direção à parede e empurra. Vai com o peito em direção à parede, empurra. E o movimento ele não deve ser rápido, tem que ser devagar, para que você possa estar sentindo toda essa amplitude de movimento e empurrando. Então, esse é o movimento que você deve realizar quando for fazer uma remada, por exemplo, principalmente na remada. E o segundo movimento que nós vamos utilizar principalmente nas puxadas é o quê? A elevação e a depressão. Então, para isso, você vai precisar de um espelho, que vai ser muito melhor. Vai se visualizar, pode elevar os braços, se vocês preferirem, e você vai com a intenção, como se quisesse encostar as mãos lá no teto, eleva os ombros e abaixa os ombros. Eleva e abaixa. Repare que não tem movimento nos cotovelos, é como se ele tivesse engessado. Então, você vai fazer apenas esse movimento, que é principalmente quando você for fazer uma puxada vertical. Então, esse é o segundo movimento que você deve ter muito claro na sua cabeça. E agora sim, nós vamos para o segundo ponto, que é o desenvolvimento da consciência corporal nos exercícios de força. Então, não é só puxar o peso, é saber puxar o peso através do movimento das escápulas e também sentindo as costas sendo contraídas. Então, vamos lá para a prática? Bom, agora na prática, nós vamos entender um pouquinho de como trabalhar as costas, melhorando a consciência corporal. E para isso, eu sempre vou orientar que você realize com a pegada triângulo, ou, por exemplo, essa daqui que é o que eu vou estar fazendo, que aí já tem uma pegada mais fechada e levemente supinada, tá? Você fazer mais fechado vai evitar de você... não fazer o movimento das escápulas, tá? Então aqui a gente vai conseguir focar melhor. Então, ó, o que você precisa prestar muita atenção? Quando for realizar o movimento, você vai fazer isso aqui, ó. Lembra do que eu te ensinei lá? De fechar as escápulas sem fazer o movimento do cotovelo. É como se o cotovelo tivesse engessado. Então você pode fazer aqui uns 5 movimentos, por exemplo, só para fazer uma ativação. E depois você puxa o ombro para trás, movimento das escápulas, puxa a barrinha em direção ao umbigo, volta a barrinha, volta a ombro. E aí você faz esse movimento ativando muito mais as costas. Olha como fica o movimento das escápulas. Olha como as costas ficam muito mais desenhada do que quando eu não faço o movimento das escápulas. Fazendo apenas uma puxada, fazendo só o trabalho de bíceps. Então, aqui a remada é fundamental que você faça esse movimento aqui. E o segundo exercício, que seria a puxada na vertical, ele também é um excelente exercício para desenvolvimento das costas, principalmente da grande dorsal. E aqui muitas pessoas erram, porque quando está puxando, acaba não se concentrando na contração das costas, puxa tudo com o bíceps, e quando vem puxar, puxa demais, relaxando as costas e jogando os ombros para frente, podendo até começar a ficar desse jeito aqui. Então, para evitar tudo isso e desenhar as suas costas, vamos para algumas dicas. A primeira, a pegada. Lembra? Vamos realizar com essa pegada fechada. Essa daqui é levemente supinada, mas você também pode fazer com um triângulo, que aí ela é mais neutra, tá? Então, quando for realizar, qual é o ponto principal
que eu havia ensinado lá na salinha na frente do espelho. Movimento de elevação e depressão das escápulas. Então, quando for realizar, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Deixa elevar, deixa o peso puxar os seus braços lá para cima. E antes de puxar o peso com os cotovelos, você vai deixar eles rígidos. E aí você vem puxando o ombro para baixo. Eleva e deprime. Faz uns 5 movimentos ali só para você aprender esse movimento. Depois que já entendeu, aí sim vamos emendar. Abaixa os ombros, desce o cotovelo. Sobe as mãos, eleva os ombros. Então, esse é o movimento correto de realizar a puxada na vertical. E você pode emendar quando ficar mais fácil. Então, enquanto abaixa o ombro, puxa o cotovelo e retorna soltando. Então, essa é a dica principal. E agora nós vamos entender um pouquinho mais o erro que muitas pessoas fazem, que é na hora de puxar. Então, vem comigo. Então, ó, qual que é o principal erro? Não fazer o movimento das escápulas. Repare nas minhas costas, como ela não desenha. Tá vendo que ela fica lisa? Aqui a pessoa está mais preocupada em puxar o peso do que realmente contrair as costas e puxar o peso com as costas. E esse é o ponto principal para o desenvolvimento. E o terceiro grande erro é, quando vai puxar a barra, acabar puxando demais e desativando as costas. Então, por isso que eu falei, o desenvolvimento da consciência corporal é fundamental. Por quê? Quando você está aqui puxando, ó, repare que eu vou abaixar os meus ombros, eu vou jogando o meu ombro para trás, para trás, para trás, e eu paro, ó, quando eu não consigo mais contrair as minhas costas. A partir do momento que eu tento puxar mais, o meu ombro ele começa a girar e as minhas costas ela começa a desativar, porque eu começo a puxar mais com bíceps de fato. Então eu paro antes, enquanto as minhas costas estão sendo contraídas e está tudo muito bem encaixado. Então esse é o ponto principal. Não puxe para mais a ponto de fazer esse giro aqui. Pare sempre com o cotovelo à frente, não deixe ele girar. E só para corrigir, uma forma que eu utilizei para me expressar e foi equivocada. Quando você faz o movimento de puxada e o seu braço ele faz esse movimento de girar para frente, não é que as suas costas ela vai ter uma desativação, você começa a desativar. Mas o estímulo ele não vai ser de tanta qualidade, principalmente quando a gente está visando uma questão postural. Também a gente vai preservar a musculatura do ombro. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembra sempre de colocar em prática para que vocês possam desenvolver as suas costas e ficarem com elas bem desenhadas. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. E até a próxima!